volta com o nosso programa Brasil Cristão e vamos ver quem está no mural dos sócios de hoje. Veja só. É com grande alegria que recebemos a foto da nossa sócia Carmelita Santos da Costa, de Pesqueira, Pernambuco. Ô, dona Carmelita, ficamos muito gratos com a sua colaboração. E você também, venha ser um sócio da Associação do Senhor Jesus. Nós precisamos de você. Obrigada, dona Carmelita, por essa foto da família tão importante. Hoje que vamos falar da figura da vocação do pai. Tão oportuna essa foto aí que a senhora mandou da família, né? Lá de Pernambuco, tenho tantos queridos amigos lá no estado de Pernambuco. Padre Pedro da Romaria, sua bênção, viu? Muito obrigada também pela amizade que tem conosco. E a senhora, dona Carmelita, obrigada pelo seu sim, esteja sempre conosco nessa missão. Você que é sócio, sócia, faz com que tudo isso daqui seja uma realidade. Imagine que quando nós mudamos para essa chácara aqui, quando o Padre Eduardo adquiriu essa chácara na fé, deu um passo na fé, no ano de 87, não tinha quase nada aqui. Você já viu muitas vezes a foto, inclusive semana passada, falamos alguma coisa sobre isso, quando o Padre Eduardo e a irmã Luísa estiveram aqui presentes no programa. E tudo isso é uma realidade porque nunca nos faltou a graça de Deus. E não vai nos faltar porque Deus é misericordioso e trabalhamos para a maior glória de Deus. Mas também nunca nos faltaram os amigos queridos que se associam a esta obra para levar adiante a evangelização. Sabe por quê? Porque acreditam que evangelizar é uma necessidade urgente. E é mesmo. Você viu aí a perseguição dos cristãos, é uma coisa que está acontecendo no mundo agora. Então é urgente que evangelizemos. É urgente, não é para amanhã, não é para depois. É agora que temos que evangelizar. É hora de evangelizar. E é isso que estamos fazendo com a sua ajuda, meu querido, minha querida. Muito obrigada a você que é sócio e sócia desta obra. E muito obrigada a você, telespectador da Rede Século XXI, que já está acompanhando a nossa programação e eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração e você vai se tornar também um associado desta obra que é do Senhor Jesus, pois assim nasceu a Associação do Senhor Jesus. Muito obrigada. Se você quiser se tornar um sócio agora, é só ligar 0 operadora 19 3871 9620 ou então mandar o seu e-mail brasilcristão@rs21 dizendo: eu quero fazer parte desta obra. Nunca se esqueça, jamais se esqueça, quem ajuda na evangelização diante do nosso Deus tem mérito de evangelizador. É como se você estivesse aqui fazendo o nosso trabalho. Você é um evangelizador. Obrigada. E agora sim, vamos chamar o nosso querido convidado de hoje, que ele já está paradinho ali, esperando para ser chamado, é o professor Ricardo Blanco, que eu chamo com toda alegria e satisfação aqui ao nosso programa Brasil Cristão. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Boa seja noite. bem-vindo ao nosso agradeço. programa Brasil Cristão, por favor. Vamos conversar. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante e que faz com que as pessoas vivam melhor. A vocação de ser pai. Mas antes de começarmos a falar do nosso assunto de hoje, vamos conhecer um pouquinho quem é o professor Ricardo Blanco, né? Fala um pouquinho pra gente, professor. Pai. Ah, importante, né? Palhaço também, né? Porque pai, às vezes, né, se torna um pouco esse palhaço, né, dos filhos, que a gente só quer o bem deles, né? Eu sou um professor, eu sou um pedagogo, um palestrante, por muito tempo catequista,
Conheci o padre Eduardo em 1981, na Vila Brandina. E fiquei com eles, o padre Haroldo e o padre Eduardo ali, que eram um dueto, até 84. E vi nascer, né, essa obra de Deus aqui. Né? Uma honra estar com você, né? Uma das maiores cantoras de música católica do Brasil. É um sonho meu, viu? Eu sempre escuto você, viu? Obrigada, Ricardo. E casado com a Valquíria, há 26 anos. A minha filha Natália, de 23. E o Rafão, de 20 anos. Moro em São Bernardo do Campo. Atualmente eu larguei a sala de aula, estou com a minha empresa de palestras e treinamentos. E nos finais de semana, encontro de casais, encontro de jovens, crisma, TLC, CVC, espírito de oração. Trabalhando missão, para o reino. Missão, sempre, também, nunca deixei. Né? Que bom, né? E é isso. Né? Dentro desse processo todo, temos uma palestra que nada atrapalha os sonhos dos meus filhos. Bonito nome, né? Uma bonita chamada. Então, é isso. Porque eu sou um pouco disso, né? Não adianta ficar encher, mas basicamente eu sou um professor e gosto de ser chamado de professor. Então você já se identificou aqui com o professor Ricardo Blanco, a gente pode chamar de Ricardo, né? Sim. Você já se identificou com o Ricardo que veio aqui falar com a gente, é um católico praticante, é uma pessoa que tem, assim, todo interesse em nos ajudar também hoje, tá bom? Na sua opinião, Ricardo, ser pai é uma vocação? É uma vocação. Vamos ser padre. Padre quer dizer pai. Né? São vocações, né? São chamados. Né? E a partir do momento que você tem um filho, né? Nessa experiência de pai, é algo realmente formidável, emocionante, né? E de se viver intensamente. Né? Você olha ali, eu sou co-criador de Deus, né? Num ser. Né? Criei, né? Junto com a minha esposa. Né? Metade de cada um dos cromossomos, né? Somos ali criadores de um ser. Eu lembro quando a minha filha nasceu, eu estava com a câmera na sala da porta da obstetria. Eu não consegui tirar foto. Eu fiquei tão emocionado que ela passou e quando eu vi já foi. Tamanha emoção, não é? Aí tinha uns amigos na Milícia da Imaculada, que eu estava trabalhando nesse momento, nessa obra, e quando eu cheguei, eles se reuniram e cantaram. Ela veio em sua vida em um dia especial, trocou seu coração por um novo coração. Quer dizer, é muita emoção, né? E eu vivi intensamente isso, com todas as minhas misérias, com todos os meus defeitos, não é? Eu luto, né? Às vezes as pessoas me vêm falando, mesmo assim, em pregação, palestras, acham que a gente é perfeito, né? A gente luta. Então, houve falhas, né? A gente nunca consegue ser realmente aquele sonho de pai que a gente vê no filho pródigo, né? Aquele sonho de pai que é o próprio pai, né? Celestial, né? Aquele pai São José, né? É muito difícil chegar lá, mas a gente luta. Né? E você certamente tem ajudado muitos pais, graças a Deus, né, Ricardo? Eu acho que a gente, entre a gente que fala e esse povo que escuta aí, já quero dar meu boa noite, que eu não dei, né, a todo esse pessoal que com certeza está me assistindo, de vários estados, né, fiz uma chamada legal, eu tenho certeza, pessoas do Amazonas, de Belém, agora do Paraná, muita gente está assistindo, né, que a gente divulga, eles querem, então eu estou com muita saudade de todos vocês, né. E é muito importante isso, né, que a gente tenha essa consciência, né, de que entre eu que falo e você que escuta, o Espírito Santo está traduzindo. Então, a gente é um sinal, uma seta, né, vamos dizer assim, algo na mão de Deus para fazer. Instrumento, né? Instrumento. Ricardo, agora a gente vai lembrar uma frase de alguém que é um padre e é um pai, tão querido, Padre Zezinho. Que os homens carreguem nos ombros a graça de um pai. Fala pra gente sobre essa frase. Essa frase, né, da música Utopia, né? Não é? Da família. Da família, a família. Se confundem essas músicas tão lindas dele. A família, né, é essa mesmo, eu lembro. E a graça de ser pai vai muito a ver também com a graça de entender o filho, né?
Porque, assim, existem as fases, né? Eu acredito muito nisso. Até os 10 anos de idade, um filho para o pai, né, é uma percepção mútua naquilo que é. O filho percebe o pai e o pai percebe o filho. Até os 10. Até os 10 anos. A gente divide assim, né? Então, até os 10 anos, os 3 pais têm influência. Né? O pai de casa, o pai do céu e o pai da escola. Se a gente observar, a gente vê a influência. A criança reza. Não temos dificuldade para chamar uma criança a rezar. Então, ela é assim com o pai. Por isso que creio que Jesus amava tanto as crianças. Elas não questionavam, não é? Não queriam entender, não é? Tinha esse desprendimento. O pai da escola. Até o infantil, a criança leva chocolate para pôr na Páscoa ou não? Leva florzinha, fica na fila. Tem Então, aquele amor, né? E os pais de casa. Né? O pai foi buscar a criança na escola, 6 aninhos, a menininha, falou para o pai, pai, posso ir na Carol? O pai falou, não. Ela vira para a Carol com um beicinho, choro. Carol, meu pai não deixa. Acabou. Então, essa influência é muito forte. Nós temos essa influência, né? Eu não digo nem autoridade, né? Nem autoritarismo. É natural. Né? Nós temos essa influência natura. E sem briga, sem nada. Né? Não, falou, tá falado. Né? Hoje tem criança birrenta? Tem criança birrenta. Tem criança que faz os pais passar vergonha? Tem. Mas acaba sempre prevalecendo o quê? Né? A orientação do pai. Né? E do professor. Né? E de Deus. Aí, a partir dos 10 anos de idade, quando chega a adolescência, temos um agravante aí. Aí, eu acho que o primeiro passo para tentar, como pai, entender um adolescente é não esquecer que foi um. Se você esquecer que você foi adolescente, você não vai entender teu filho nunca. E normalmente se esquece, né? Às vezes até se pega em justificativas. Mas naquele tempo, né? Tem um senhor aí ouvindo. Naquele tempo a gente respeitava os pais. Naquele tempo, a surra, né? O pau comia. Diferente, né? Hoje mudou tudo, né? Nessa questão até do trato. Então, a adolescência, quando chega com características próprias da adolescência, em todo adolescente contemporâneo, principalmente agora com a velocidade da instabilidade. Não existe mais uma adolescência linear. Não sei se a sua adolescência é igual à minha, não sei quantos anos você tem, Rô, mas a gente acordava um adolescente e ia dormir o mesmo. Sim. Hoje ele acorda de um jeito, daqui a pouco ele é outro, e ele, daqui o roqueiro, aquilo. Quer dizer, a velocidade, a mudança, ela é muito rápida. E a baixa retenção no lóbulo frontal, desequilíbrio, sintomas como tédio chega, e os 3 pais, os 3. O jovem reza. Dificilmente. Uma característica neural da adolescência, acredito que ele acha que vai viver o resto da vida aqui, eu não preciso de Deus. Eu morro. Foi pesquisado qual é o maior medo do ser humano? Morrer. O segundo maior medo é falar em público. E o terceiro é casar. Ah, é? Aham. E o medo da morte está frente a uma percepção que na adolescência não tem. Por isso que já não mede consequência do perigo. E isso vai até os 30 anos de idade. A partir dos 30, o cérebro entra numa maturação e esse ser humano, que é agora maturado, começa a se cuidar. Aí tem percepção de que vai morrer. Sim, já começa a aparecer cuidados, que não tinha. Quantas vezes um pai fala, não vai lá, filho, que é errado. E o moleque fala o quê? Eu vou. Suave. Pega nada. Eu vou. Tô de boa. A mãe grita, filha, tem lagartixa lá. Desculpa, tem jacaré. O que ela fala? Tem lagartixa, mãe. Quer dizer, ela não consegue ver o jacaré. E isso tudo gera conflitos, porque eu estou maturado. Eu estou vendo o perigo. E como pai, o que eu tenho que fazer? Carregar no ombro essa graça de levar o meu filho passar por essa fase. A graça de um pai. Eu tenho que fazer meu filho chegar à maturação. Eu não posso perder. Eu não posso perder meu filho, por exemplo, para as drogas. Não posso. A questão de perder por causa das drogas é perder por algo evitável. As drogas são evitáveis, álcool evitável.
essas coisas, AIDS, é evitável, tudo isso é evitável. Não é? Isso é tão natural, é tão lógico, que já dizia, não sei quem, e desconheço o autor, mas a lógica da vida é filho enterrar pais. Sim, é o natural, né? Pai não enterra filho. Já foi no enterro de um velho? Você foi, já foi. Você pode ver. Ô, papai, parece o meu pai. Do meu pai. O seu pai parece muito meu pai, mas muito Sim, mesmo. há 8 anos. Estou mostrando. Mostra mais de perto. Olha, pai, eu não sei, meu pai deve estar assistindo. Olha como parece o senhor, pai. Na segunda-feira fez 8 anos coisa que mais meu pai linda. foi para o céu. Quanto? 8 anos que ele foi para o céu. Eu tô com o meu vivo. Que bom! Outro graças beijo a Deus. nele hoje. Falei, pai, assiste. Vou assistir. Vai É? assistir. Minha mãe está assistindo. Né? Que um Agora, beijo para eles, né? então. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos. Eu sou o mais velho. Os meus também tiveram 5. Eu 5 sou a mais também? nova. É a única mulher? Não, somos 4 mulheres e um homem só. Olha só, nós somos 4 homens e uma mulher. Que bacana, né? Ao contrário. É. E a senhora também, viu, mãe? Um beijo para a senhora que está nos vendo, um Coisa beijo para os linda. seus pais que estão nos Ai, vendo, né? fofucha, é. Carinhoso. E vocês, pais que estão nos vendo, mães que estão nos vendo. E se você, eu quero aproveitar aqui um parênteses bem rápido. Você está tendo algum tipo de problema, por exemplo, esse problema evitável que é a droga com seus filhos? Está aqui o Ricardo para nos ajudar. Vai ligando, vai mandando a sua pergunta, sua dúvida, sua questão. Estamos aqui para ajudar você. Nós queremos um Brasil mais cristão, um Brasil mais unido, um Brasil mais santo. Não é, Ricardo? Continue, então. Não posso com a sua perder. palavra. Você foi no enterro de um velho, pode ver, nem choro tem. Dá lógica. Male é aquela tristeza básica que é a perda, o luto. Isso dói. Por quê? Agora, vai no enterro de um jovem, que o pai foi pegar moído dentro de um carro por causa da cachaça. Tenso. Tudo errado. Ninguém se conforma. Eu acho que a minha esposa, ela me passa isso e eu também. O maior medo que um pai e uma mãe têm é perder um filho nessa situação. Porque se é inevitável, fazer o quê? Não é? Uma doença galopante, né? Sim. Ou algo que aconteceu, Claro. uma fatalidade. Agora, perder um filho por causa disso, ninguém merece. Ninguém merece. Então, a graça, muitas vezes, está nesse pai de colocar o coração na banca, sabe? Às vezes, eu estava em Alegrete, pessoal de Alegrete, um grande abraço. Rio Grande do Sul. E me questionaram, eu não gosto de falar muito eu te amo para o meu filho, porque ele pode ficar delicado. Eu olhei para esse senhor, eu falei, meu senhor, de macho o mundo está cheio, falta homens. Que é falar para um filho, eu te amo? É ser menos homem? É o que falta, né? Às vezes. Gente, e outra, muitas vezes, a gente precisa situar, principalmente esse jovem. Diz que um pai combinou com o filho de fazer um serviço na casa lá, né? E no dia que foi fazer o serviço, era um sábado de manhã, o menino falou, pai, eu vou sair. Aí o pai falou, não, temos um acordo. Isso é bonito, né? Temos um contrato. Né? Você prometeu me ajudar e você vai me ajudar. Olha a situação. Ah, pai, eu vou. Não vai. Ah, pai, eu vou. Não vai. Ah, pai, não se mete na minha vida. Eu não sei onde o pai leu, deve ter, eu já vi isso na internet, é um texto. O pai usou da maneira dele. Ele olhou para o filho e falou assim, peraí, quem se meteu na minha vida foi você. Eu já estava aqui. Eu estava numa boa com a tua mãe. Sobrava até um dinheiro. Nossa. Entendeu? Assim, jogou, né? Jogou, né? Não gastava com fralda, remédio, leite, convênio, roupa, sapato. Você que se meteu na minha vida. Tudo. E concluiu. E tem mais, eu não sou seu amigo, sou seu pai. Se você, filho, cair num rio e estiver morrendo afogado na correnteza, os seus amigos vão ficar todos na beirada e ninguém pula não, filho. Eles vão ficar desesperados, eles vão gritar, mas ninguém pula. Só eu, filho. Eu pulo, filho. Eu morro com você, filho.
Ninguém te ama mais que eu. Isso que travou. Causou um impacto. Né? Isso, o inesperado. É uma maneira de falar eu te amo diferente, não é? É uma maneira de se colocar numa situação, eu não sou teu irmão. E hoje se confunde muito isso, sabe? Tem um filho que chega num pai e fala, então, mano, sabe, eu não sou teu mano, eu sou teu pai, entendeu? Eu te amo muito, sabe? Ninguém te ama mais que eu, é por isso que é não. É duro. Olha outra frase bacana, Rô. Quem te ama, frase, quem te ama de verdade fala e faz o que você não gosta. Porque fala e faz o que você precisa. E o que você precisa, você não gosta. Muitas vezes. Quem te ama de verdade é chato. São aquelas correções que Deus também nos faz, né, Ricardo? E que a gente muitas vezes não gosta, né? Então, você que está ligado no nosso programa Brasil Cristão, estamos falando da vocação de ser pai. Você tem algum testemunho, alguma dúvida, alguma questão? Partilha conosco a sua situação. Temos aqui o professor Ricardo Blanco, que está nos ajudando e muito nessa questão da vocação de ser pai. Quero ler algumas intenções aqui. A Maria Salete Araújo, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ela está pedindo oração pelo seu pai, Josef Ildefonso Araújo, e outras intenções também. Eu acho tão bonito quando a gente fala para mandar os nomes dos pais, das mães, dos parentes, as pessoas acolhem com tanto amor. De Parnaíba, Piauí, a Maria da Penha dos Santos Vieira, oração pela alma de José Ferreira dos Santos e outras intenções também. E a Lúcia Helena Ferraz, de Jaú, São Paulo, pedindo por Ailton a graça de um emprego. Querida, você já é sócia, então recebeu a oração do desempregado. Esse mês estamos especialmente rezando por esses nossos queridos que estão passando por essa situação. Tantos pais de família, né? Reza conosco, viu, Lúcia? No Você Pode Ser Feliz e no terço às 6 da tarde. Nós queremos convidar você para o nosso sorteio do final do programa de hoje. A imagenzinha de São José, tão linda, que eu tenho aqui ao meu lado, e o devocionário, essa imagem que você está vendo aí também, orações com São José, o grande pai São José, né? E a imagenzinha que também você pode ser contemplado, contemplada. Nós vamos para um pequenino intervalo e já voltamos com o seu programa Brasil Cristão. Estamos ao vivo aqui. Não esqueça de mandar o nome do seu papai, vivo ou falecido, para colocarmos no altar durante 100 missas. Até já! Os sábios assumem a direção da própria vida. Os acomodados apenas multiplicam reclamações, se desculpam e põem a culpa de tudo no destino. A decisão é sua. Confira o artigo de Dom Murilo Krieger.